fucking fight back. O Zico, ele deu algumas declarações ao Globoesporte.com e disse que não vê o Real Madrid com uma diferença brutal para o Flamengo. E aí, Mauro César, em cima dessas declarações do Zico, o Flamengo realmente chega mais forte do que em 2019 no Mundial de Clubes? Eu acho que qualquer comparação com 81, na minha visão, não faz o menor sentido, porque 81, ele e outros tantos jogadores não atuariam no Flamengo se o mercado fosse como é hoje. Com um tempo que o Zico foi para a Itália, cada time tinha um jogador estrangeiro, 2 jogadores estrangeiros, na verdade. Foi quando abriu para 2, era Edinho e ele, no caso da Udinese. Era outra realidade, os jogadores ficavam mais tempo aqui. Então era um Flamengo muito forte que não existiria com aqueles jogadores, ou muitos deles, se fosse como o mercado é hoje. Então não dá para comparar, na minha visão. Como o Liverpool tinha uma equipe muito forte, era o melhor time da Europa, mas era um time formado basicamente por jogadores do Reino Unido. Eram ingleses, escoceses, galeses ali e o goleiro que era do Zimbábue, Gobrelar. E hoje tem jogadores de várias nacionalidades. É outro futebol, outro mundo, né? Agora, em 2019, o Flamengo tinha um time montado há pouco tempo em relação ao Liverpool. O Liverpool já tinha 5 anos de trabalho do Klopp e o Flamengo tinha 5 meses de trabalho do Jesus. Havia essa diferença, acho que isso pesou. E o Liverpool é um time melhor, né, gente? É um time melhor, um time de primeira linha do mundo. O Flamengo fez um ótimo jogo naquela ocasião, achei que fez um jogo bem interessante. Teve muita dificuldade para criar, não só pelas atuações que foram abaixo desses jogadores, também por conta da marcação do adversário, muito forte, mas porque é um adversário de outro patamar, como o Real Madrid é um adversário de outro patamar para qualquer time da América do Sul, acho que não tem como competir de igual para igual. E eu nem sei que o Flamengo é esse, que vai chegar um técnico novo. Então, se for o Flamengo dos últimos jogos do ano com o Dorival, não ganha nem do Alavés, muito menos do Real Madrid. Então, eu não sei que o Flamengo vai ser esse, né? Até fevereiro vai chegar o treinador, vai fazer alguns jogos iniciais, os jogos do Carioca com o time de garotos, depois alguns jogos vai colocar o time principal, até para dar ritmo. A gente vai ter uma ideia daqui a algum tempo. Quem que o Vitor Pereira vai escalar, como é que vai jogar? E eu não sei. Para mim isso é algo, eu imagino que não vai ser idêntico ao time do Dorival, embora ele não vá ter tempo de fazer profundas mudanças, mas alguma coisa ele vai mudar. Olhando assim, o que o Zico falou, você pega o Flamengo, você tem também isso que eu falo assim, o Flamengo fora da camisa, que eu falo que é um gigante, né? Uma torcida do país, você tem um goleiro do Flamengo que é campeão olímpico, goleiro de seleção. Você pega o lateral direito, eu tava lá. Se for esse time do Flamengo que vem na minha cabeça, eu estou pensando em casa. Lateral direito acabou de voltar da Copa do Mundo, né? O Varela estava lá, jogou pelo Uruguai. Aí você tem um zagueiro que já foi acostumado a enfrentar esses caras tudo, que é o Davi Luiz. Um pouco mais velho, mas é o Davi Luiz ainda, que renovou. O Léo Pereira não era acostumado a esses embates. Felipe Luiz, acostumado a esses embates. Você pega ali, se for João Gomes e Vidal, João Gomes não é, mas é um menino novo que vai querer mostrar num jogo desse que joga. O Vidal já é acostumado a esses jogos. Se não for o Vidal, o Thiago Maia ficou um tempo na Europa. Não, tem muitos jogadores experientes. Aí você pega o quadrado mágico que eu falo, só o Gabigol que não foi para a Copa do Mundo. Mas é o mais ambicioso deles tudo. É o cara que lidera, o que... Sim. Você fala, você tava com o Everton Ribeiro, jogou a Copa do Mundo, Rascaeta jogou a Copa do Mundo e o Pedro jogou a Copa do Mundo. Sim. Não, o time é muito forte. Eu só acho assim. Eu tô falando, mas o Real Madrid é o Não, é o Real Madrid, eu tô falando então, assim. Não vai ser, igual não é. Igual não é. Eu concordo com essa análise. Eu falei que... acho que é um time brasileiro forte. Se for bem treinado, pode até acontecer. Pode acontecer. Claro que o Real Madrid... Mas o Real Madrid é favorito. O Zico foi muito gentil. Mas é claro que o Real Madrid é melhor. Mas eu acho que esse Flamengo não faz feio. Não. É isso que eu quero falar. É isso que eu acho. Assim, a questão é, igual, eu acho que não. Não é. É a colocação, né? Mas igual não é. A ambição é do jogo time único. Agora, claro que pode os caras do lado de cá tudo sabem jogar. E a ambição não é que o lado de lá, lógico, o Modric, melhor do mundo. Benzema atual, melhor do mundo. O Vinícius Júnior vivendo o seu melhor momento. Rodrigo, Valverde. Então, mas outro dia o Vinícius Júnior tava jogando ao lado dos caras também. E não era o protagonista. Talvez ele seja vendido por ser o mais novo. Ele não era titular com os caras. Ele começa a ser titular. Ele jogou em 18, né? Em 19, quando essa galera chegou, já tinha ido embora. Mas o Everton Ribeiro tava, né? Só o Everton Ribeiro. Só o Everton Ribeiro. É o único. O Rascaeta jogava aqui no país, no Cruzeiro. Então, assim, eu acho que dá um caldo legal. É um jogo que para pra todo mundo. Eu acho que pode dar um bom jogo. O Brasil todo vai parar pra ver isso. E o próprio Vitor Pereira é um técnico. Agora, tem experiência também nesse tipo de embate. É o que eu falei. Não vamos esquecer que tem uma semifinal. Rossi, goleiro do Boca, pode assinar com o Flamengo em janeiro.
É bom, e aí a gente vai começar justamente falando aí do Mengão. Por quê? Porque se a gente tem uma baita de uma discussão, porque contrato de 4 anos é isso que está sendo ventilado agora de um time que, na teoria, acredito, todo mundo sabe que tem um goleiro lá e é um bom goleiro. O Santos é um bom goleiro. Mas a minha pergunta para vocês é, o Rossi chega para ser titular? Como é que chega esse Rossi? O Flamengo, mas eu já estou acostumado também a ver o Flamengo. Não. É aquele time que não é que tem uma emergência ali, não está precisando de uma peça fundamental, mas está sempre ali captando para tentar melhorar ainda mais esse elenco. O Rossi é um bom goleiro, né? Teve boa trajetória no Boca Juniors, não quis renovar o seu contrato porque o Flamengo havia já o procurado. O Boca, o Riquelme, né, que é o executivo de futebol, vice-presidente do Boca Juniors, tentou negociar bastante com o Rossi. A hora que ele percebeu que o Rossi estava inclinado a ir para outro lugar e recusar a proposta, falou, então também não vou fazer mais. Essa é a última proposta. E aí Boca e Rossi não acertaram. O Flamengo tem um goleiro muito bom. O Santos é um goleiro de níveis de seleção brasileira, assim, né? O Brasil teve para a Copa do Mundo os 3 goleiros que foram, Alisson, Ederson e o Everton. E o Santos era o 4º nome ali. 4º, 5º nome, ele estava na boca caso uma emergência aparecesse. Então ele, de fato, é um goleiro muito qualificado. É bem verdade que o Flamengo vai viver um momento novo, com comissão técnica chegando, a gente não sabe exatamente o que o Vitor Pereira acha do Santos e acha do Rossi, mas assim, eu parto do princípio que o Flamengo tem um goleiro que ele é quase que incontestável, assim, não vejo muita brecha para algum goleiro chegar e tirar a vaga do Santos. Para o Flamengo, faz sentido você buscar o Rossi, porque o Hugo, que é o reserva o Diego Alves foi embora, o Hugo, que é o reserva imediato do Santos, já não inspira confiança, inclusive há a possibilidade do Hugo ser negociado com o futebol japonês, se eu não me engano, é o Vissel Kobe, o time que tem interesse no gigante goleiro do Flamengo, muito jovem ainda, então o Flamengo tem que ter uma reposição forte para o Santos. E o Rossi, que a gente vê aí, com o gesto do Abel Ferreira, o Rossi é uma boa reposição, uma reposição forte e confiável para o Santos. Então, do ponto de vista do Flamengo, eu acho que é uma boa contratação. Do ponto de vista do Agustin Rossi, eu já não acho que é uma boa. Assim, e evidentemente não é pela grandiosidade do projeto. Você tá falando isso porque ele não chega para ser titular, ele então. Ele não vai jogar. Assim, o Rossi, assim, claro que qualquer jogador fazer parte do projeto esportivo do Flamengo, você está participando do projeto esportivo do continente que mais tem chance de ser campeão. Indiscutivelmente é o que mais tem chance. Agora, o Rossi é um goleiro que tem nível para jogar em vários times do continente, porque o Santos dificilmente vai abrir brecha. Então, acho que o Rossi precisa de jogo. Né? O Flamengo está na dele e tem aí a possibilidade de contratar um goleiro bastante qualificado. Bom para o Flamengo, nem tão bom assim, tão para o Rossi. É que o Flamengo, ano passado, foi dramática essa questão do gol. Eu acho que o Flamengo ele opera de uma forma diferente dos outros clubes. Então não adianta a gente olhar como 99% do futebol brasileiro funciona e estabelecer para o Flamengo. O Flamengo teve um problema no gol, com a Vitor Hugo, Diego Alves, até chegar ao Santos contundido. E o Flamengo não precisa passar por esses apertos. Não precisa. O Flamengo pode ter 2 jogadores do mesmo nível em cada posição, até mais. O que faz o Flamengo? Vai um goleiro que tem 27 anos, que é bom goleiro, que não tem que pagar a saída dele para o clube, só negocia diretamente. É um baita negócio. Mas quem chega no Flamengo hoje precisa saber disso. Sim. Pode ser jogador para o lado, para a lateral, para a zaga, para o meio de campo. Chegar e jogar não é bem o que o Flamengo está montando. O Flamengo está montando, sim, equipes, não um elenco bom, que você possa jogar brasileiro, atender a todas essas demandas de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, agora tem Mundial de Clubes e antes o Campeonato Estadual no Rio de Janeiro. Então o Flamengo pode trabalhar numa outra rotação quando a gente compara os outros clubes brasileiros. Quando tem um goleiro, tem lá um reserva que sonha em um dia ser titular. No caso, o Flamengo tem 2 que podem ser titulares. Aí como vai resolver isso? Mas vamos ver quando é que ele chega, como é que vai ser a situação, como é que ele se desvencilha do Boca. Mas a contratação é ótima. Ô Maurão, quando a gente fala de goleiro da Argentina, a gente até comentou bastante a respeito de Copa do Mundo e tudo mais. O Emiliano lá tá fazendo o que fez na Copa do Mundo, mas essa Argentina, bons anos aí sem mostrar bons goleiros. Talvez o torcedor aqui brasileiro fica com uma impressão, aqui a gente tem muito bom goleiro aqui no Brasil. Precisa buscar um cara lá no Boca Juniors para ser, talvez, aí titular do Flamengo, se é que vai ser titular. Para você, qual que é a sua opinião para buscar esse Rossi aí? Bom negócio pro Flamengo?
Olha, Luciano, eu acho que é bom negócio para ele, para o Flamengo, e eu acho que é bom negócio para o Rossi também. Assim, até onde eu sei, uma oportunidade que ele tinha aí, está sendo ainda ventilada, ir para a Inter de Milão, mas para ser reserva também. Para ser reserva. Você vai dizer, mas é na Inter, é na Itália, lá ele pode depois partir para um outro clube, ok. Mas eu acho que para vir para o melhor elenco brasileiro é um bom passo. Do lado do Flamengo eu nem discuto. O Flamengo quer disputar todas as competições, são muitas, e não pode, sabe, numa reta final, por exemplo, se perde o Santos, ter dúvidas sobre o goleiro reserva. E o Flamengo tem. Puxa, se tiver que escalar o outro lá, como é que fica e tal, então não pode ter, pelo tamanho do Flamengo. Então eu acho excelente. E aí, assim, quem vai ser titular, a princípio, eu acho que é o Santos. Mas um princípio que vai partir do técnico que está chegando lá agora. Está chegando lá agora. Ele não entendeu? A folha corrida do Santos no Flamengo não foi com o Vitor Pereira ainda. Então, sabe-se lá. Um joga melhor com o pé e o cara gosta que saia jogando com os pés, o Vitor Pereira. Não gosta. Acha importante, fundamental. Vai olhar um, vai olhar outro. Não sei, é novo técnico. Vai pegar tudo zerado. A princípio, repito, é o Santos, está muito bem servido o Flamengo, goleiraço, mas o Rossi pode imaginar que fará alguns jogos, ou muitos jogos, mas não acho ruim para ele vir, não, e acho ótimo para o Flamengo trazê-lo. E já falei isso aqui várias vezes na nossa programação. Eu tenho uma série de restrições quanto a uma série de posturas da diretoria do Flamengo como um todo, né, do ponto de vista humano principalmente, mas o olhar que eles têm de mercado é muito competente. E algum fã de esporte pode falar, mas com dinheiro é fácil. Mais ou menos, não basta você ter dinheiro, é preciso você saber gastar o seu dinheiro, né? E a atual diretoria do Flamengo tem uma visão de mercado muito boa, muito apurada. Eles têm um olhar que bate muito com as necessidades do elenco e com uma expertise de qualidade de jogador que geralmente é muito assertiva. É muito raro o Flamengo errar em avaliação técnica de jogador. Então, quanto a isso, o rubro-negro pode ficar bem tranquilo. E quanto à duração de contrato, eu acho que não é nenhum ponto de discussão. Não. Aí, quando você está falando essa questão de análise de mercado, e aí quando você tem uma experiência, ou basicamente já teve uma experiência muito boa com um cara que se deu bem dentro do seu clube, aí o negócio fica mais fácil. Lógico. Mas aí a torcida também fica muito na expectativa para ver se rola esse negócio. Vocês sabem que eu estou falando justamente do Gerson, né? Mas parece que o negócio complicou um pouquinho, né? Porque estava tudo encaminhando. Tudo caminhando. É porque existem três partes do negócio, né? O clube A, o atleta e o clube B. O clube A, o interessado é o Flamengo. O atleta é o Gerson. Entre eles, perfeito. Tem o clube B, que é o Olympique de Marseille, que não quer vender pelo que o Flamengo quer comprar. E aí é o impasse, né? E o Gerson já manifestou ao clube que quer sair. O Flamengo já manifestou ao clube que quer comprar. O Flamengo e o Gerson já estão alinhados. E nesse momento o Flamengo está na dele, né? O Flamengo, ele fez a proposta, ele tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou conversar. Viu que tem uma barreira, o clube dá um passo para trás e fala, Gerson, nós já nos acertamos. Agora toca a você. Se você conseguir melhorar a relação, melhorar o nível do papo com os franceses, a gente volta, porque está tudo certo entre nós. Enquanto isso não acontecer, eu, Flamengo, não posso fazer nada. E o Flamengo está coberto de razão nessa e está, sim. Porque o Flamengo, ele quer o Gerson, mas ele tem o seu limite, né? O Flamengo tem o seu limite, não vai sair rasgando dinheiro só porque é o Gerson. Então agora a bola está com o Gerson e com o Olympique de Marseille e o Flamengo numa posição de espera que para mim ela é muito coerente. Até quando vai ser esse lastro aí da força da vontade do jogador, hein, Calçade? Porque falam muitas vezes que a força do jogador, a vontade do jogador ali acaba prevalecendo acima de muita coisa. Aí depende do clube. Tem clube que aceita na hora, correndo. Tem clube que fala, você tem um contrato, está assinado, vai jogar, fica aqui, até logo. Não acredito que os franceses vão liberar tão facilmente assim, só porque o jogador quer sair. Se for assim, no elenco, fica difícil você administrar um elenco com tanto jogador, né? De repente todo mundo quer sair, mas para onde? E aí, como é que vai ser? Quem é o interessado? Vai pagar? Vai pagar a cláusula? Tudo é uma negociação. Tudo tem negociação. E aí, o que está escrito é o que vale. Ou é negociável. E eu acho que sempre é negociável. Sempre. Então, vamos ver. De repente, pode vencer o Flamengo e o Gerson podem vencer pelo cansaço. Não é que vem uma temporada, vem a outra metade da temporada. Agora é realmente uma época de contratações e de saídas, de chegadas e saídas.
Os franceses falaram, peraí, essa grana aí dá para se mexer no mercado. Bom, aí é um outro tipo de situação. Dinheiro que entra e dinheiro que sai. Mas tem que aguardar. Grande nome, grande nome. E aí você vê o tamanho dos jogadores que o Flamengo vai atrás do mercado. É o goleiro do Boca, é o Gerson que já esteve lá, que foi enorme. Você não está falando de jogadores, vamos ver o que acontece. Vamos ver, para preencher o elenco. Não, nesse momento não tem nada de preencher. É de trazer jogador grande. O Flamengo pode praticamente 2 times, né? Assim, Flamengo, eu acho que os passos do Flamengo vão nessa direção. De preencher com muita qualidade. E aí, quem estiver dentro do Flamengo vai ter que aprender a conviver com isso. No caso do Santos, do Rossi, do Gerson, do meio de campo do Flamengo, Vidal, do ataque do Flamengo. O Vidal, que veio com cartaz danado e não tem espaço para ele jogar hoje. Já não tinha, agora então chega o Gerson. Então é assim que funciona, tem que entender. Claro que tudo isso tem um custo, né? Não são jogadores baratos. Não, o Flamengo tem que arrecadar muito para poder pagar muito. Mas no ano passado o Flamengo arrecadou muito e pagou muito. Então foi excelente o ano para o Flamengo. Só faltou aí o Brasileirão. Oh, will you fucking fight back?